Mas é isso, queridos. A gente está aí numa nova série, Não Pega Bem. O pastor Paulo já trouxe para nós aqui a semana passada, né, uma introdução muito boa, que não se trata apenas de não pegar bem, tem certas posturas, tem certos comportamentos, tem certas atitudes nossas que não combinam com a fé que nós abraçamos, que não pega bem com o Cristo que nós conhecemos, que não bate bem com a essência da nossa fé. E que Deus, ao longo desse mês, trabalhe em nossos corações, para a gente identificar aquilo que desagrada, aquilo que entristece o Espírito Santo, aquilo que não combina com a testemunha de Jesus. E a gente sabe, a nossa sociedade, ela trabalha ao contrário. Nós aprendemos certos ensinamentos da palavra de Deus, que a cultura, o ambiente onde nós vivemos, ele está na contramão daquilo que nós aprendemos de Jesus. Nós não aprendemos, o mundo nos ensina a sermos egoístas, a pensar só em nós. Eu quero é o meu, eu quero é ser feliz, eu quero é minha carreira, eu quero o bem-estar da minha família, eu quero levar vantagem. E aí a gente vai se tornando insensíveis, distantes, e vivemos numa bolha, pensando só na nossa casa, na nossa vida familiar, no nosso projeto pessoal. E é uma situação, essa figura aqui ilustra bem, né, a postura do cristão. Ser cristão é nadar na contramão. Há forças, há correntes, né, usando a imagem do rio, há correntes de ideias, ideologias, estilo de vida, modo de ser, que vai nos empurrando água abaixo. Então, é por isso que ser cristão, você está na contramão dessa massificação. A gente está na contramão. Aquela série, essa última série aí de Jesus, aquela série, esqueci o nome, The Chosen, ele faz a abertura citando, né, um peixe que vira ao contrário da correnteza, aí os peixinhos vão virando, então nós somos esse cardume, usando a figura de Jesus, em que ele está nos arrastando dessa correnteza terrível, da perdição, de uma vida vazia, de uma vida sem sentido, fazendo com que a gente nade ao contrário. A força é muito grande, mas é na força de Jesus que a gente nada, não é? Como diz o desenho do Nemo, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Então é isso, queridos. E nós vamos falar hoje de Filipenses, que é um dos mais belos textos da cristologia, do estudo a respeito de Jesus. E antes de eu falar, da gente começar a nossa leitura, você sabe que Filipos foi fundado em Atos, capítulo 16, era um grupo de oração, era um PG à beira de um rio, e que o apóstolo Paulo, falando do amor de Jesus, naquele encontro no rio, dali surgiu a igreja de Filipos. Ali começou uma nova comunidade da fé, se converteu um carcereiro, depois uma mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia, que até hospedou Paulo em casa. Então, a igreja nasceu nessa cidade, e Filipos, esse nome foi dado em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que chamava Filipe da Macedônia. Aí ele tomou conta dessa cidade e colocou o nome dele, né, Filipos, e virou essa cidade Filipenses. E essa cidade, ela era muito estratégica, porque passava uma via principal, uma estrada dos romanos, chamava Via Inácia. Então, Filipos era uma cidade muito privilegiada ali na Macedônia, na Grécia, e era tão privilegiada que os moradores eram considerados romanos. Quem nascia
em Filipos era um cidadão romano. E o cidadão romano, ele tinha um status, ele tinha um privilégio, assim, acima dos outros, que o Império Romano dominava. Então, havia um senso, assim, de superioridade. Os cidadãos de Filipos, eles se achavam os tops. E tinha muitos militares também. Nada contra os militares, tá? Mas o próprio militar tem que tomar cuidado para não se achar superior ao povo civil, né? Porque isso aí, qualquer carreira profissional, a pessoa pode ser orgulhosa. Mas havia isso. Eu lembro de uma querida nossa, uma professora que a gente conhecia, que ela, quando era entrevistada para trabalhar nas escolas chiques que tem aí, essas escolas particulares do Morumbi, aí os entrevistadores perguntavam assim, onde você mora? Aí quando ela falava Capão Redondo, já, sabe, dava para ver nos olhos do entrevistador um certo desprezo para com o local Capão Redondo. Olha, eu moro... atravessa uma rua, já é Capão. Então, eu estou falando aqui, eu moro nesse lugar, eu não tenho vergonha. Né? Não tenho vergonha de ser nordestino. Mas há um preconceito em várias situações. Então, a igreja em Filipos tinha uma tendência para ser preconceituosa. O povo da igreja tinha uma tendência para ser orgulhoso. E cada um pensar só em si. É por isso que a gente vai ver o conteúdo dessa carta, e, inclusive, Filipenses era uma igreja muito amiga do Paulo. É a igreja assim, mais cuidadosa com ele, que mandava ofertas para ele em situações que ele precisava de uma ajuda. O próprio pastor chamado Epafrodito foi lá em Roma, patrocinado pela igreja, para visitar Paulo e levar uma oferta especial para ele. E ele fala sobre isso ainda nesse capítulo sobre Epafrodito, no final do capítulo 2. Então, eu estou dando essas coordenadas porque, apesar de ser uma igreja, uma das melhores do Novo Testamento, porque é uma das melhores, no sentido de conteúdo, de não muitas dificuldades, mas tinha. Não tem igreja perfeita. A nossa igreja não é perfeita. Lembra? Faz tempo que a gente não fala isso, né? Se você achar uma igreja perfeita, não entre, porque você vai contaminar aquela igreja. Não há nenhuma igreja perfeita. E aqui, eles tinham os perigos de falsos mestres, no capítulo 3, que estavam tentando influenciar a igreja, e tinha duas pessoas que não estavam se entendendo. Certamente, duas mulheres conhecidas da comunidade, Sintique e Evódia, que aparece no capítulo 4, versículo 2. Alguma coisa aconteceu que elas não se entendiam, e isso veio a público. É tanto assim que é mencionado aqui no Filipenses capítulo 4. Paulo faz um apelo. Cheguem a um acordo. Não continuem distantes. Não continuem sem falar. Bom, isso acontece naquela época. Hoje, a gente não tem esse tipo de problema nas igrejas de orgulho, né? De preconceito. Isso é coisa lá do passado, do povo ficar distante, não se falar. Né? Nada a ver com hoje. É por isso que ele fala um versículo-chave, no 4, nada façais por contenda ou por vanglória, por orgulho, mas por humildade. Cada um considere os outros mais importantes do que você. Aqui, meu amigo, o bicho pega. Cada um considere os outros mais importantes do que você. Puxa, mas cristianismo exige isso de nós? É uma ordem. Por mais difícil que seja. Porque nós, geralmente, pensamos só no nosso próprio umbigo. E mesmo assim, Paulo fala de maneira repetida que nosso Deus seja a sua alegria. Se nós não cuidarmos, situações da igreja, desentendimentos, relacionamentos, vão drenando as nossas forças, a gente vai focando em situações negativas e a gente vai perdendo a alegria de ser crente. Eu sei de pastores que vão olhando para o ministério como um peso, uma obrigação, e perdem a alegria de viver. Estão cheios de problemas dos outros. Não é?
Pastor e psicólogo que lida muito com as pessoas, eles têm que tomar muito cuidado para não perderem o equilíbrio. Cada um de nós tem que tomar cuidado, não é? Porque todos nós vivemos numa cultura maluca, de correria, de estresse, de excesso de atividades. Então, meus queridos, todo cristão foi chamado para abrir mão de privilégios a fim de servir aos outros. Paulo já tinha como objetivo da vida dele: nós somos vossos servos por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, 5. Ele se colocava nessa condição, aquilo que o Reginaldo falou aqui, né? Não somos voluntários, somos servos. Porque voluntário, 2 horas, 4 horas, alguns momentos. Quando você fala servos, eu estou a serviço do meu Senhor o tempo todo. Inclui cuidar da minha família? Inclui. Inclui eu trabalhar? Inclui. Inclui eu negociar? Inclui. Inclui eu aconselhar alguém? Inclui. Inclui eu ir no funeral? Todos nós somos servos a serviço do Senhor Jesus Cristo, a fim de servir os outros. Jesus não nos chamou para sermos uma sensação, mas para sermos servos. A nossa cultura nos ensina a sermos uma sensação. A gente quer curtidas, a gente quer ser visto. Nós queremos projetar os lugares onde nós andamos, o que nós fazemos, os posicionamentos que a gente tem, nossos títulos, nossos destaques. Há dentro de nós certos desejos de querermos ser celebridades. Mas Jesus, por isso que é na contramão, né? Ele nos chama para sermos servos. E por quê? Então nós vamos aprender com Jesus aqui por que nós fomos chamados para servir aos outros e não a nós mesmos. Primeiro, o porquê do abrir mão do egoísmo e da insensibilidade. Então vamos lá. Se por estarmos em Cristo, e isso é uma constatação, e esse se aqui não é uma condição, é uma constatação, a ideia melhor traduzida seria uma vez que, já que você está em Cristo, é uma constatação. Nós temos alguma motivação? E nós temos. Jesus nos incentiva o tempo todo. Nós temos uma palavra, semana após semana, quando a gente está num culto, ou quando você lê a Bíblia, ou quando você ora. Se há uma motivação em Cristo, e nós temos, se há alguma exortação de amor, se nós temos em Cristo um amor que nos encoraja, que nos exorta, e é uma constatação, se há uma profunda afeição, traduzido como que é comunhão, que é paracaléu, que é estar do lado, que é ter afeto, que é ter essa convivência, profunda afeição e compaixão, é o contrário de insensibilidade, né? Paulo fala, já que tem isso, uma vez que vocês experimentaram isso, vão mais adiante, um pouco mais, avance mais, completem a minha alegria, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Dificilmente numa igreja as pessoas vão pensar exatamente igual. Até a gente teve as mensagens sobre unidade. Mas tem essências na igreja que ele chama para nós, para a gente não abrir mão delas. Uma dessas essências que ele tinha falado aqui no capítulo 27, nós estamos juntos na luta. Batalhem juntos pela fé evangélica. O versículo 27, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, vivam de maneira digna. Continuando, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Quando é que a gente, essa expressão, né? Já ouviu falar,
a pessoa não larga o osso. Ou melhor, o cachorro, né? Você sabe por que quando é que um cachorro larga o osso? Quando se apresenta para ele algo mais importante do que o osso. Usando essa figura de linguagem, o osso seria nosso egoísmo. O osso é nosso egoísmo. Nós só largamos desse egoísmo quando nós aprendemos com Jesus algo superior, algo melhor. O osso, nesse caso, é o egoísmo. O que é superior a esse egoísmo meu? É pensar no outro. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele está falando de ganhar almas, que ele estava na cadeia ganhando almas, ele estava preso em Roma. No capítulo 2, ele se coloca como servo de Cristo. Não estava pensando mais nele, mas nos outros. Essa é uma realidade dos discípulos de Jesus. Pensar nos outros. Nada faça por egoísmo ou exibicionismo, considere os outros mais importantes, leve em conta os outros. Agora, alguns de nós ficam cansados de servir os outros, de pensar nos outros. E tem tanta gente que esquece de si por causa do outro. A gente pode até pensar nas mães, nas vós, que tantas vezes esquecem, né? Deixa até de comer um certo alimento para dividir, para repartir. É coisa muito de mãe, esse aspecto, né? Um amor tão belo, tão assim incondicional. E nós somos chamados, cada um, a ser servo de Cristo. Eu soube de uma história, não sei se é verídico, é um mito, mas tem uma lição para nós, porque fala de alguns anões. Eles chegaram numa casa, no mato, e eles foram lá procurar comida, estavam famintos, e viram lá caldeirões grandes, panelas grandes. Aí um deles falou, vamos fazer uma sopa. Tinha lá carne, tinha lá vegetais, começaram a fazer aquela sopa. Ficaram muito empolgados, porque era uma casa de gigantes e acharam muita coisa lá, muita fartura. Aí fizeram aquela sopa, só que na hora de comer, as colheres eram grandes. Então, ninguém conseguia comer, por causa do tamanho das colheres. Aí um deles teve uma ideia. Enchia a colher de sopa e dava para o outro comer. Então, assim, todos ficaram satisfeitos, porque um servia o outro, e no final, estava todo mundo bem alimentado. É uma pequena ilustração que mostra para nós que a comunidade, o povo de Deus, vive para se servir, né? Servindo ao Senhor e servindo aos outros. Não fazer por fazer, mas fazer como pessoas agradecidas. Nós deveríamos ser as pessoas mais inclusivas da face da terra. Porque nós somos tão incluídos por Jesus, e está muito em voga, né, a palavra inclusão. Mas não deveria ser só para os deficientes, para todos serem aceitos, serem ouvidos, acolhidos. Esse jovem que faleceu, o Edilson, jovem não, já é um rapaz de 50 anos, mas a gente que é mais, fala, né, 50 anos o Edilson, chegou aqui na nossa igreja há menos de 2 anos, foi bem acolhido aqui por nós, não tinha pai, não tinha mãe. Os pais faleceram internados, por isso ele estava com tanto medo de ficar internado, porque o pai e a mãe morreram internados. Então fica aquele trauma. E ele foi tão bem acolhido aqui em nossa igreja, que parecia que a gente o conhecia há tanto tempo, né? E vários de vocês que nem o conheciam acabaram conhecendo. Então a comunidade da fé, ela tem um poder de acolher as pessoas. As pessoas têm nome, têm história, e que a gente não pode perder isso de vista, né? O padrão de abrir mão do próprio eu, a gente vê agora nos próximos versículos. Qual é o padrão? Seja a atitude de vocês a mesma,
a mesma de Cristo Jesus. Ele vai usar o supremo exemplo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olha de novo a palavra, né? Servo. Tornando-se semelhantes aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Não, a palavra aqui não é só forma humana, aparência, mas ele se tornou homem, na essência, humano. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Qual é o modelo de servo? Então, após falar essas palavras de encorajamento, do 2, de 1 a 4, aí o Paulo, ele foca agora na maior motivação, no maior exemplo, que é a pessoa de Jesus. O exemplo maior de alguém que abriu mão. Jesus pré-existia. Algumas pessoas equivocadas acham que Jesus nasceu, começou no ventre da Maria. Não. Jesus pré-existia. João capítulo 1 fala sobre isso. No começo era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele se encarnou, não reencarnou, ele encarnou. Então, olha para Jesus. Ele não se apegou àquela pompa, ao poder que ele já tinha de ser filho de Deus, de estar na Trindade, apenas nos contemplando à distância, vivendo nas alegrias eternas. Ele abriu mão da sua elevada posição, e tem uma palavra aqui, que ele se esvaziou, que é um termo muito, os estudiosos, os teólogos, trabalham muito nesse termo, né? O autoesvaziamento, que mistério, que coisa linda é essa, que Jesus, sendo Deus, abriu mão, ele não se recusou a vir, ele se ofereceu para vir, lá no momento da eternidade, que a gente nem tem capacidade de conceber isso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo dialogam entre si, que vão criar esse povo e que esse povo vai falhar, e que custaria muito caro a redenção desse povo, e lá na eternidade esse conselho da Trindade, o Filho se coloca na posição de Salvador, de abrir mão e se confinar, se limitar a se tornar na manjedoura, num lugar tão humilde. Ele estava no extremo da glória e veio para o extremo da escória. O Todo-Poderoso vai ser considerado como um criminoso. Então, quando a gente vê a grandeza do sacrifício de Jesus, esse ensino deve provocar dentro de nós uma revolução no nosso egoísmo. Isso nos afeta de tal modo, assim, quebra toda presunção, toda arrogância humana, toda vaidade, todo nariz empinado, todo olho de superioridade. Isso quebra com nossos argumentos de não querermos servir. Olha para Jesus. Vê o sacrifício que ele fez na cruz por você. Tiago 4 fala assim: de onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas vocês não as têm. E quando as têm, é para esbanjar em vossos próprios prazeres. Matam, invejam, não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e vivem a fazer guerras. Isso não mudou na história humana. A gente constata isso. Desde uma briga de vizinhos, uma divergência nos condomínios, até os países que estão aí disputando
é uma realidade. Há um movimento nesse versículo aqui, um movimento que você percebe no texto, é uma construção de um texto assim que parece uma poesia. Alguns dizem que era até um hino que as igrejas cantavam e Paulo incorporou na epístola e aí, obviamente, se tornou inspirado ou que foi ele próprio que compôs. Mas a ideia aqui é que Cristo, sendo Deus, ele não se apegou, ele se esvazia, se torna servo, ele se humilha, ele vai descendo assim numa escada, obediente até a morte, e a morte de cruz. Naquela época, a morte de cruz era tão repugnante que as pessoas até evitavam falar. Quando falava da crucificação, porque era o sistema mais cruel que os romanos tinham para matar. Então, quando alguém falava assim, fulano de tal foi crucificado, eles até evitavam. Eles falavam assim, foi morto pelos romanos. Eu lembro de uma época, quando eu era adolescente, que a doença do câncer era uma doença assim tão terrível, que quando alguém tinha a doença, aí as pessoas falavam assim, aquela doença lá. Nem fala, aquela doença lá. Era a doença maldita. Era assim que a crucificação era. E até o Antigo Testamento fala que quem foi pendurado no madeiro era maldito. Então Jesus se tornou o maldito, por minha causa, por sua causa. Olha o extremo que ele foi, da glória lá para se tornar humano. Mas agora há um outro movimento de exaltação. Mas antes de falar isso, eu não posso manter os meus privilégios para mim próprio. Eu tenho de usá-los para os outros. E para fazer isso, ponho-os alegremente de lado e pago o preço que for necessário. É um comentarista, o Isby. Eu achei interessante isso aqui, sabe? Eu não posso manter os meus privilégios para mim próprio. Tenho de usá-los para os outros. E para fazer isso, ponho-os alegremente, olha a atitude, de lado e pago o preço que for necessário. Se a gente for pensar um pouquinho nisso aqui, aqui na terra, Jesus colocava de lado a sua agenda pessoal para servir os outros. A gente vê o tempo todo, Jesus ele estava com o grupo, com os discípulos, tinha até uma agenda, mas ele fazia o quê? Saía, desviava da rota para tocar num cego, tocar no leproso, para no poço, conversa com a mulher samaritana, chega em Jericó, tem aquele personagem inimigo público número 1, Zaqueu. Jesus fala, eu vou na sua casa. Ele nem ia no casamento, que foi o primeiro milagre que ele fez, mas depois ele mudou de ideia, foi lá. Então, Jesus ele estava assim, servindo o tempo todo, pensando nos outros, ajudando a quem precisa, tocando, acolhendo, socorrendo, amparando. Há uma multidão de gente assim, fraca, caída, doente, ao lado ali do Novo Testamento, e quando Jesus passa, as pessoas ganham vida, elas saem ali daquela rotina miúda, pequena, da mesmice, da zona de conforto. Aquele contato com Jesus foi uma coisa inédita, e nós jamais devemos perder de perspectiva esse toque sobrenatural. Essa presença de Jesus dentro de nós é uma coisa inédita. Nós nunca experimentamos algo igual, nem vamos experimentar. Não existe outra motivação para a gente fazer qualquer coisa se não for olhar para Jesus. É por isso que o autor de Hebreus fala, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cuidado com o pecado que tenta te assediar, puxar sua camisa, trazer você de volta para a velha vida. Olha para Jesus, olha para o consumador da nossa fé. Vai desembaraçando. Olha, depois de ter falado pela fé, no capítulo 11, ele fala, você agora.
Não desista. Não se enfraqueça. Olha para Jesus e continue. E nós estamos falando de um texto que fala de um altruísmo, ao contrário do egoísmo, do Narciso, que é um personagem mitológico que ficava o tempo todo olhando para o espelho da água, o reflexo do seu rosto, olhando o tempo todo, horas e horas, olhando para ele, sua beleza. Era um jovem muito bonito na mitologia, né? E olhando para ele o tempo todo, e que se dane o mundo. Às vezes nós temos essa síndrome de Narciso, né? O mundo gira em torno de mim, as pessoas têm que me servir, eu tenho que ser visto. E ficamos contemplando ali, hoje, no reflexo, não da água, né? Horas e horas aqui, ó, horas e horas, deixando de sermos úteis. Não há nada de errado, e nós precisamos de um equipamento, mas quando a gente vive no over, no excesso, o tempo todo, aqui, isso aqui é uma anestesia, é uma intoxicação, isso vicia a gente. Eu não sei você, mas de vez em quando eu perco tempo com isso aqui. Por falar em altruísmo, existe algo tão belo em servir a Deus, é uma adrenalina espiritual tão maravilhosa. Mas sabe que tem um movimento na igreja que muitas vezes a gente não quer abrir mão de nossos privilégios. Nós queremos ser servidos. Nós pensamos muito em nós. Na igreja tem um movimento, gente, deixa eu tentar ilustrar aqui. Vocês viram o pessoal do louvor. De vez em quando alguém muda, ou de cidade, ou muda para outra igreja. Aí a gente fica precisando de pessoas. Aqui, no Horto Júnior, nesse momento, tem muita gente cuidando assim, ensinando nossos filhos. Como fica nos bastidores, muitos irmãos não se interessam. Acontece que lá tem gente que fica 3, 5, 10 anos, 15 anos, fazendo a mesma coisa, ano após ano, ensinando nossos filhos desde pequenos. Esse pessoal precisa de descanso, precisa de uma rotatividade. Tem pessoas capacitadas aqui dentro que poderiam falar, puxa vida, eu já fui tão beneficiado, eu vou ajudar, eu vou me oferecer para ser treinado, para fazer algo. Tem pessoas que ficam aqui no estacionamento ano após ano. Na livraria, ninguém é remunerado, tá? É pessoal que trabalha por amor. Por amor. Tem pessoas que abrem suas casas e ficam ano após ano recebendo pessoas toda semana. Toda semana. Cuida do lanche, cuida da alimentação. E não é fácil você receber uma pessoa. Você receber uma visita por semana, você já tem todo um movimento, né? Os donos e donas de casa. Você imagina toda semana. Aí a gente precisa de mais casas, de mais pessoas que vão abrir mão, né, de um certo conforto dela para falar, eu vou servir o meu Senhor. Eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão de um jantar com a minha família para doar para missões aquele dinheiro. Eu vou abrir mão desse privilégio meu. Eu vou abrir mão até de comprar um eletrodoméstico. O meu está bom, mas eu vou abrir mão de comprar um eletrodoméstico, mas eu não vou desviar o dinheiro da promessa de fé, porque eu assumi um compromisso com Deus. Eu não vou desviar o dinheiro que eu tenho que contribuir. Eu vou abrir mão desse prazer temporário. Eu vou abrir mão de um show. Quanto custa um show? 400? 500? Sei lá quanto custa um show, né? Não tenho o hábito de ir. Vou abrir mão de ir naquele lugar, vou abrir mão de assistir uma partida de futebol e vou doar. Não estou dizendo que você não deve fazer essas coisas, vocês estão me entendendo, né? Mas muitas vezes a gente vive só para nós. Agora deixa eu fazer uma comparação aqui. Faz de conta que seu pai é dono de um restaurante. E esse restaurante tem ali um movimento, tem funcionários que estão ali trabalhando no restaurante. Você é filho do dono. Acontece que você só aparece no restaurante, você senta lá, come, bye bye, tchau. Todo dia você vai lá no restaurante, é servido, alimenta bem, tchau, tchau. Você é filho do dono. Pensa na igreja, Deus é o dono.
Deus é o dono. Você aparece para ser servido. Você não tem nenhum comprometimento com nada. Você chega, desfruta dessa estrutura, né? Seu filho é ensinado desde criança, você é ensinado, é instruído em todas as áreas da sua vida, mas você sai sem nenhum compromisso. Sabe que quando Jesus tinha 12 anos, ele estava na igreja conversando com os líderes, e a mãe falou: filho, eu estava preocupada com você. Qual foi a resposta de Jesus? Mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Será que a gente tem essa mentalidade? Eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? É meu também. Eu sou herdeiro de Jesus. Eu estou cuidando dos interesses do meu pai. Eu fico imaginando na alegria do pai de ouvir aquilo, né? Jesus com 12 anos, eu cuido dos interesses do meu pai. Às vezes a gente se reúne aqui com os diáconos, com os líderes, eles vêm direto do trabalho, numa segunda-feira, quando a gente tem as reuniões de segunda-feira. A gente fica aqui das 8 às 10 da noite, até passa desse horário, e eu vejo aqueles irmãos ali, vêm de boa vontade, suas esposas os apoiam, eles falam aqui: nós estamos aqui para cuidar dos negócios do pai. Tem coisa mais importante na vida do que os meus negócios. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus vai cuidar dos meus interesses. Deus vai cuidar de mim, porque se eu cuido dos interesses dele, ele é meu parceiro, é meu pai, que sabe cada uma das minhas necessidades. Então, queridos, isso revoluciona a nossa vida. Tomara que hoje caia uma ficha, vira uma chave na sua vida, de você é útil, ninguém é igual a você. Os técnicos falam isso: o ser humano é alguém irrepetível. Não há ninguém igual a você, ninguém que tem o seu olhar, ninguém que tem a sua personalidade, o seu jeito de fazer as coisas. E se você vê algo que precisa ser feito na igreja, é você que é chamado para fazer aquilo, porque Deus dá a vassoura para quem vê a sujeira. Você está me entendendo? Agora, se você só vê algo que não está legal, que não, é porque você viu e você tem aquela percepção, pega a vassoura e ajuda a resolver aquilo. Porque a igreja não é lugar de espectadores que assistem o que os outros fazem, como o torcedor numa arquibancada. Nós somos chamados para estar dentro do jogo, nesse jogo aí de salvar almas, que é mais do que um jogo, né? É a nossa missão. E Jesus também foi nosso modelo, não só ao servir, mas ao se sacrificar. E olha o prêmio que Jesus recebe. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ele nem entra no mérito, mérito da nossa recompensa, porque se Jesus foi exaltado, Deus também vai nos colocar no lugar de honra. Quem me servir, meu Pai o honrará, disse Jesus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, te exalte. O caminho da exaltação é o caminho do sacrifício e de servir. Eu ensinei meus filhos desde pequenos que o sacrifício vem antes da satisfação. Se você aplicar isso na sua vida, é um segredo incrível. A satisfação tem que vir depois do sacrifício. Do suor do teu rosto, sacrifício. Comerás o teu pão, satisfação. Você trabalha o mês inteiro, sacrifício. Dia de pagamento, satisfação. Está correto? Se você aplicar isso na nossa vida, guarda o dinheiro, sacrifício. Não compre. Não compre.
por impulso. Aliás, essa semana, a gente estava trocando o zap sobre o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu achei interessante, né, ali no grupo da família, um deles colocou assim, se eu não tenho, é porque eu não preciso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. É interessante, né, a gente pensar assim, Deus está me dando o que eu preciso, não vou ficar quebrando etapas. Então, o sacrifício depois você pode até guardar e conseguir à vista algo. Então, meus queridos, isso nos ajuda demais. Romanos 12:10, procurem dar honra uns aos outros mais do que a vocês. E aí nós temos, Jesus é tão inspirador, né, que nesse capítulo tem o exemplo de Paulo, que se sacrifica, né, ele está preso por Jesus. Nós temos aqui Timóteo. Quando eu leio esse texto aqui, gente, isso aqui me causa um impacto. Espero no Senhor enviar Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele. Olha que homem raro, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Não é raro uma pessoa assim? Todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Meu Deus. Isso é uma bela chamada de atenção em cada um de nós, não é? Deus abençoe que tenhamos Timóteos. Eu sei que tem aqui. Não só tem Timóteo, como tem mães de Timóteo, Dona Eunice, Dona Lloyd. Mas é uma realidade, gente. Todos aí fora, na nossa cultura, estão buscando os seus próprios interesses. Estão pouco se lixando com a gente. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, que foi visitá-lo. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro de vocês, enviaram para atender minhas necessidades. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Não é que a gente está exaltando homens no sentido assim, de querer dar um lugar acima do que eles merecem, mas a gente deve de vez em quando reconhecer essas pessoas, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida. A gente nem sabe o que esse Epafrodito fez, mas arriscou a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Como Jesus inspira? Porque você poderia falar, Jesus abriu mão. Jesus é Jesus, né, pastor? Às vezes a gente não pensa assim. Estamos falando de dois homens aqui, sem falar do apóstolo Paulo também. Eu, de muita boa vontade, ele disse, me gastarei, me deixarei gastar, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Às vezes você faz o bem, você está cansado, mas você fala, por amor a Jesus, eu ando uma segunda milha. Por amor a Jesus, eu me engulo o sapo. Por amor a Jesus, eu perdoo. Por amor a Jesus, eu cuido das mágoas. Não vou ser soterrado por elas. Então, nós vimos aí o porquê de sermos servos, o padrão que é Jesus e o prêmio. Assim como Deus exaltou Jesus, servo bom e fiel. Se for fiel no pouco, no muito será colocado. Conclusão, os outros, Senhor. Sim, os outros. Que esse possa ser meu lema. Ajuda-me a viver para os outros. E assim poderei viver como tu. Amém?